hoje, nosso querido Dr. Vitor Mazei falando sobre carência e atendimento de emergência. Pessoal do plano de saúde. Atenção, você que tem plano, fica ligado aqui. Carência, hein? Tratamento de emergência, né? Urgência, né? Sim. Tem o cancelamento, que não pode acontecer. Tem algumas coisas bem interessantes. Isso aí assim, ultimamente tem os planos estão sentindo aí que não tá ganhando tão, o lucro tá diminuindo, e aí eles não pensam na tua vida, né? Eles te oferecem um plano de saúde, mas eles querem mais que você fique doente pra lá, não trate com eles, não. Só pode repetir o que o senhor falou? Eles oferecem um plano de saúde? O seguro, o plano de saúde é um seguro de saúde, né? Sim. E aí, quando acontece o sinistro, o que é o sinistro no plano de saúde? Você vai numa emergência, você precisa atender. Tá. É um sinistro, é igual você faz o seguro de vida. Sim, sim. Como é que acontece o sinistro? Você morre, você perde um membro, você tem aquele sinistro. O plano de saúde, ele tem... É a mesma coisa. A ocorrência de sinistro acaba sendo maior, né? E tem hoje os tratamentos ambulatoriais, que também são cobertos. Eu ligo, quero marcar um exame, isso aí são atendimento. Mas, vou dar um exemplo. Eu tenho essa semana, é bom falar na prática, o rapaz é empresário, dentro da empresa dele tem 12 vidas. 12 vidas lá que são abrangidas pelo... O senhor fala 12 funcionários? 12 funcionários. Isso, 12 vidas. 12 vidas. Só que como eles são tudo empresariais, é um grupo de empresários, então as vidas são deles mesmo e da família deles. Dentro dessas 12, uma pessoa foi diagnosticada com câncer. Foi diagnosticada. E aí, quando você tem esse diagnóstico, o plano é considerado um sinistro. É como se fosse uma batida de carro, é um sinistro. Sim. Entendeu? Aconteceu algo e ali aquela vida ela foi ser tratada. Só que o tratamento de câncer é um custo bem alto, dependendo do câncer, do tipo de tratamento, da quantidade de tempo, é um valor muito alto. Sim. Então, o plano, aquele grupo ali já passou a não valer tanta pena. Só que eles não podem cancelar. Eles não podem cancelar, tem que manter. E o que eles fazem? Na maioria das vezes, eles aplicam no ano seguinte um aumento naquele plano. Tipo, esse empresário me procurou e falou assim: Vitor, eu tô aqui com um aumento de cerca de 35% do valor. Do valor que ele já vinha pagando. Que ele já vinha pagando. Isso é constitucional, é legal? Não pode. Você tem um parâmetro de aumento e esse parâmetro ele sai por lei. Você pode aumentar esse ano aí até 11, 12, 15, 18, isso vai estar registrado na ANS. E aí, se a pessoa ela recebe aquele aumento e ela não faz nada, vai ficar naquele aumento. Então, peraí, eles dão aumento, mas eles sabem que isso é inconstitucional, mas vai que? Vai que. Que isso, meu pai? E muita gente vai nesse vai que e fica. E vai pagando. Entendeu? Isso não eu dei esse exemplo, mas acontece em todas as esferas. Até na pessoa que tem uma vida lá. Um tratamento. Agora, doutor, o aumento veio para o senhor, para a senhora e para a senhora. Aí o senhor entrou com ação, não aceitou. O senhor consegue o benefício. Elas só conseguirão se entrar também? Sim. Se não, vai ficar... Sim. Na verdade, tudo começa, eu sempre falo para as pessoas, primeiro elas têm que se precaver administrativamente. Elas entram em contato com a operadora do plano, falam, não estou concordando com esse aumento, ele está abusivo, ele está acima do patamar, anota o protocolo, anota o nome do atendente, o dia, o horário, deixa tudo guardado. Não deu resultado, o plano manteve a cobrança, não restituiu do mês que já foi cobrado, porque a pessoa, assim, dependendo não deixa de pagar. Porque se você deixa de pagar, daqui a pouco teu plano é cancelado e dá mais problemas. Você pode não pagar porque esse aumento veio abusivo e continuar usando? Então, você tem que continuar pagando e brigando, pagando, para você não ter o plano cancelado. São situações... Entendi. Diferente, não tem como você chegar assim, eu tenho que pagar 500 e o meu boleto está vindo de 600. Não tem como você fazer um pagamento parcial.
Ah, tá. Por exemplo, até no cartão de crédito as pessoas têm até essa opção. Chega lá e faz, vou fazer um pagamento avulso e vai lá e puxa. Vou pagar o mínimo, por exemplo. Eu vou pagar só R$500. Isso. No caso de um boleto... Não tem como. Não tem como você fazer isso. Então, a sugestão é, não para de pagar, paga lá com aumento abusivo e vai brigando. E depois você vai ser ressarcido desse montante que foi cobrado devidamente. Mas tudo tem parâmetro, a pessoa não pode sair aumentando. E assim, o que eu tenho observado muito no dia a dia é o plano ele está negando que a pessoa acesse, seja segurado, e ou casos que está cancelando planos em vigência. Então são duas situações que não tem previsão, o plano ele não pode fazer. O plano está cancelando? Está cancelando, ele não pode, assim... na nossa legislação aqui, na nossa jurisprudência atual, é considerado plano individual, mesmo que ele seja empresarial, até 29 vidas. Uma empresa que tem até 29 vidas inscritos no plano. Inscrito no plano, ela é considerada para título de cancelamento. Como se ainda fosse plano individuais. Ou seja, o plano ele não pode cancelar. Agora, passou de 30 para ser um empresário, por exemplo, tem uma empresa lá que tem 1000 funcionários, tem 1000 pessoas. O plano viu lá que aquele plano está acontecendo muito sinistro, muito custo, ela pode chegar para a empresa e falar assim, eu estou te dando um aviso aqui que daqui a 2 meses eu não vou dar continuidade no nosso contrato. Pode. Pode? Pode. Acima de 30 vidas. Mas não tem uma cláusula no contrato? Ele vai dar um aviso de até 60. Aí a empresa ela vai procurar no mercado uma outra operadora para substituir. Sim, mas até 29... Até 29 já não pode, isso não pode acontecer. Eles não podem cancelar nem mandar aviso de cancelamento. Porque o nosso plano individual, vida, ele só é cancelado em duas hipóteses. Falta de pagamento, entendeu? Eu deixei de pagar duas mensalidades, 60 dias. Mesmo deixando de pagar, o plano, antes de cancelar, ele tem que me mandar uma carta falando assim, você está inadimplente, se você não regularizar, nós vamos cancelar o seu plano. Muitos planos não fazem isso. O cara atrasou 1 mês, atrasou 2, eles vão lá e quando você vai lá no atendimento, tá pensando que Vitor, mas como é que o cara vai no atendimento e achando que o plano dele tá em dia e não... Não, porque muitas das vezes o cara, às vezes, pagamento de pensão, o pai fala que vai pagar, entendeu? E o filho nem sabe que não está sendo pago. Então a carta, geralmente para o endereço da pessoa, tem esse objetivo. A pessoa tomar ciência de que o plano dele está inadimplente e que, se caso não seja regularizado, vai ser cancelado. A pessoa não ser pega de surpresa no meio de um atendimento, talvez de uma emergência precisa, e está com o plano cancelado e nem sabia. Essa é uma das hipóteses. Inadimplência, o plano pode, de verdade, cancelar. Até 29, mesmo até 29? Não, aí independe. Ok. Qualquer esfera... Inadimplência 2 meses, pode cancelar. Tá inadimplente. Comunicou, não regularizou, pode cancelar. Segunda hipótese que o plano pode cancelar. Você vai lá, já sabe que está com... Vou dar um exemplo prático. A pessoa está com câncer, sabe que está com câncer. Aí ela vai lá, fala, eu preciso tratar, só que eu não quero tratar na rede pública, eu vou contratar um plano de saúde. Contrata o plano. E aí daqui a 2 semanas ela vai lá e dá a entrada e fala assim, eu quero tratar porque eu estou com câncer. Só que o câncer ele já era pré-existente e não foi comunicado. Então não pode. Mas o cliente deveria comunicar à empresa que eu... Porque, mas o cara não pergunta se tem alguma doença, não sei o quê. Então pergunta, se você omite, por exemplo, o cara tem problema de pressão alta, tem problema de diabetes, qualquer outro tipo de problema, ele tem a doença, ele vai lá e faz o plano e ele omite. E daqui a 1 mês, 2 meses, ele vai lá e quer tratar aquela doença. Não pode. Aí ele está errado. Se o plano quiser... Mas aí o plano vai... Mas no caso aí, doutor, desculpe interromper o senhor, só para não perder, eu posso omitir e daqui a 1 mês eu ir lá, eles vão me tratar, mas depois o plano vai saber
Que doer. Aí é que ele vai chegar. Se fizer uma sindicância e descobrir que você já tinha esse laudo, esse diagnóstico anterior do problema de pressão, do problema da diabetes, do problema do câncer, ele vai cancelar sim. Agora, 2 meses em qualquer caso. 2, 3, 20 mil, tá. Câncer, 2 meses não paga, houve uma dificuldade muito grande. Se o cliente notificar a empresa, estou com dificuldade, a empresa ainda assim... É um contrato. Entendeu? É igual você tem luz na tua casa. Mano, você não pagou a luz. Pô, mas peraí, não se tem a misericórdia. O cara que tem 10 anos um plano e nunca passou dificuldade, sempre pagou em dia. Não tem uma cláusulazinha lá que diz esse cara vai ter uma vantagemzinha? Não. Caramba, mano. Ele pode pagar 20 anos, 30 anos. 2 meses. Acabou. Agora o senhor falou uma coisa. É a mesma coisa do seguro de vida. Se você seguro de carro. Já pensou? Se você está com o seguro de carro atrasado, Tu paga 15 anos seguro, um valor. cara te roubou. Já era. Mano, Tá com um dia. Um dia, isso Meu aí. amigo, tu paga 15 anos o seguro de carro. Isso aí. E aí, 15 anos. Aí tu tá 1 mês atrasado. Bateu ou perdeu o carro. Um dia tu perde. Depois de 15 anos, irmão. Isso dá pra chorar, cara. É. Agora o senhor falou que uma outra vez que nós falávamos de alguma coisa do tipo, e o senhor falou que os planos, as empresas de planos, saúde e tal, elas estão surgindo por conta da ineficiência do Estado. Estado. Isso é, com certeza. Quem é que vai pagar plano se você chegasse aqui hoje em qualquer hospital público que você fosse bem atendido? Tem um estado aqui no Brasil, não sei se é Curitiba ou é no Paraná. Não, Curitiba não. Paraná ou é no Sul. Que lá, um amigo meu falou, Londrina, sei lá, que lá o serviço público de saúde parece coisa de primeiro mundo. Acredito. Meu pai do céu. Eu tenho alguns amigos que foram para algumas cidades de interior que cancelaram seus planos. Tudo bem, agora o camarada tá pagando e no caso do atendimento de emergência, quando eles cancelam por conta deles. Eu vou entrar nessa parte da carência. Eu vou até falar um exemplo prático. Sim. Teve uma senhora que ela teve um plano durante 20 anos numa operadora. Sim. E aí ela aposentou, ela conseguiu uma condiçãozinha melhor financeira. E aí ela falou assim, poxa, eu vou passar para um outro plano. Você fala uma outra operadora? Uma outra operadora. Ah, ok. E aí ela trocou. Com 15 dias nesse plano, ela descobriu que ela estava com câncer. Só que ela 15 dias, não sabia. Mas aí, nesse caso, ela não tinha ciência mesmo, não tinha feito nenhum tipo de exame, não tinha nenhum sintoma. Só Meu quando Deus. 15 dias depois. O plano não cobriu. Não acredito. Não cobriu, dizendo que aí entrou naquela guerra. Ela, desesperada, né, a família se reuniu, pagaram cirurgia, pagaram tudo. Depois me procurou como advogado, nós ingressamos com a ação, comprovamos que ela não tinha ciência do caso e ela conseguiu se ressarcir do valor lá de quase 200 mil reais de gasto com a família. Louvado seja. Aí, ó, é tão bom. Quando vem os advogados aqui, o senhor e mais outros que sentam aqui para nós falarmos, no final, a Charles fala assim, você está pensando que está gastando, que está perdendo? Não, você vai ganhar se contratar um advogado. É tão bom quando você pega uma situação dessa, que o advogado entra. E aí, essa situação da carência, por exemplo, o que é a carência? O cara, ele entra e acabou de contratar o plano, então tem uma série de exames, de tratamentos que vão lá. Daqui a 6 meses, X tratamentos estão liberados. Por quê? Pra você já não entrar consumindo. O plano ele visa o lucro dele. Então, resposta sua, o senhor concorda com isso? Concordo. Eu concordo porque assim, eu para e pensa. O cara não faz um plano para ficar um mês só, 2 meses. Dependendo do exame, você tem exames aí de... Por exemplo, fazer uma tomografia, tem que fazer raio-x, fazer não sei o quê. Eu vou pagar um plano de 300, 400 reais... E já no primeiro mês eu falo assim, preciso fazer o raio-x disso, daquilo. Que dá 2 mil. Justamente. Então, assim, não é um troço parelho, né? Tô entendendo. Entendeu? Então fica meio discreto. Por isso que, por tempo, eles vão liberando algumas coisas. E aí, justamente, você vai ter 6 meses para exame, para isso. Depende de cada plano, cada um tem uma regra. Agora, quando o cara... Vamos dar um exemplo. O camarada, ele tem um diagnóstico de câncer. Tem o diagnóstico. Ele não tem plano.
E ele fala assim, cara, eu vou contratar um plano de saúde. Eu vou contratar para me tratar o meu câncer lá. Aí a operadora chega, ela pode dar carência de até 2 anos, pela lei. E aí fala assim, ó, o seu Paulo, o senhor tá com câncer, o senhor tá querendo contratar aqui o meu plano, beleza. Eu vou te dar a carência de 2 anos. Porque eu falei que estava com esse problema. Ele falou a verdade. Para tratar, esse é o correto, para tratar o câncer. Aí o cara vai falar assim, Vitor, mas quem é que vai contratar um plano sabendo que vai ficar daqui a 2 anos? Sim, você vai ficar 2 anos para tratar o câncer, mas no caminho você pode sofrer um acidente, você pode ter outras coisas que não sejam o câncer. Que estão liberando. Que vão ser tratados. Você pode fazer exames rotineiros que não seja relacionado para o câncer. Sim. Você pode fazer um eco, você pode fazer, sei lá, uma tomografia, você pode fazer um monte de outras coisas que não sejam relacionado para aquele caso específico. E passados os 2 anos, você pode sim começar a tratar o seu câncer lá. Mas caramba, mas isso é cruel, né? Entendeu? Pode tratar. E aí o curioso disso aí é o seguinte, é que a operadora, ela não pode negar o teu acesso. Que isso também acontece? Acontece. Depois que você diz, se eu tenho tudo isso, beleza. E tenho também um problema de um câncer. A partir daí, eles olham e vão tentar cortar. Isso aí, pode. Isso acontece? Acontece aos montes e não pode. E não pode? E não pode. Se você entrar com uma ação, inclusive você vai ser indenizado por danos morais. Caramba. E o juiz vai obrigar que a operadora aceite o seu contrato. Isso tem acontecido aos montes, tem acontecido muito hoje aí, como a área que eu tenho militado bastante, que é a área dos autistas. Operadoras não querem aceitar crianças autistas. Por quê? Porque o custo do tratamento é alto. É alto. São muitas especialidades, né? Muitas. Então... E aí agora a gente falando da carência. Junto do tratamento de emergência. O que é o tratamento de emergência? Uma urgência médica. Você pode ter... Sentou aqui agora com o representante do plano de saúde qualquer. Ó, eu vou contratar o teu plano aí. Eu quero, beleza. Aí assina ali o contrato. Você já paga a primeira no ato, né? Geralmente essa primeira é do corretor, mas tudo dentro da legalidade. Sim, ok. Previsão legal, tudo não tem nenhum problema com relação a isso. Assinou. O corretor virou a esquina, foi embora. Você virou a outra esquina, bateu o carro, acidente. Você já pode ser atendido. Já pode? Já pode ser atendido. E já pode usar a rede do hospital, do plano, normalmente. Por quê? É uma urgência. Mas a urgência, para ela não tem carência. Mas aí, por exemplo, não é um acidente. A pessoa assina o contrato, ainda não está no período de efetivação, né, da carência, ela sente uma forte dor e aí quando chega na emergência precisa operar um apendicite. Eu tive um caso desse tem 2 semanas atrás. O rapaz estava na carência, precisou ser internado lá para desconfiar que era apêndice. O plano, a carência dele só dava cobertura de atendimento de emergência de até 12 horas. Passou das 12 horas, ele já teria que começar a arcar com o tratamento, porque ele já entendia que não era emergência, aí entrou essa guerra. E aí o plano querendo botar ele para fora, o hospital querendo investigar mais porque tinha que operar. E ele, Vitor, o que eu faço? Há uma guerra entre o plano e o hospital? Pelo que eu entendi, o hospital querendo botar para fora, e o plano e o hospital querendo... Manter, porque assim, como é que... Aí é a responsabilidade do profissional. Você chega na emergência do cara, com apêndice, com problema. E aí como é que eu libero aquele cara para ir embora? Só que libera o cara morre em casa. Justamente, como é que... É uma responsabilidade grande. Então você começa a ter aquela guerra. Aí o pai me liga, Vitor, o que eu faço? Eu falei assim, mantém ele aí. Fala pro hospital que você vai arcar com os custos. Mas, Vitor, não tem. Eu sei que tu não tem. Mas fala que você vai fazer isso, que eu vou pro judiciário. E lá o judiciário determinou uma liminar que o plano arcasse com todo o tratamento necessário
Agora com a nossa justiça e resolveu. Resolveu. Agora com a nossa justiça amorosa, como é que pode? Se o cara tá aqui morrendo, vai lá que eu vou entrar aqui rapidinho. Para esse tipo de caso, a justiça realmente aqui é exemplar. É mesmo, A gente entra com a ação, o juiz... Então parabéns. O juiz recebe a gente, dá liminar, desde que você tenha toda a comprovação. Não seja uma picaretagem, você fazendo mostrando ali o laudo médico, mostrando o contrato de Sua Excelência, o cara tá no hospital quase morrendo. Tô aqui, Excelência, o plano tá pago, contrato em dia, tudo certinho. Ele não tinha, é um caso de apêndice, você mostra tudo de uma forma correta, justa. O juiz vai olhar, vai ver o laudo, a gente sempre fala assim, pega no médico, vai no médico, pede o laudo. Isso é o primeiro, quem faz? O laudo é tudo, o profissional médico dizendo, tá com isso, precisa fazer cirurgia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter que ficar em tantas horas e acabou. O juiz vai mandar. O hospital não pode negar o laudo. Não. Se ele descobrir que o cara quer entrar na justiça, ele não pode... Não, pelo contrário, assim, nesse ponto você tem muitos médicos aí que realmente até colabora. Faz o laudo bem explicadinho. Sempre até oriento, falando, fala pro doutor aí que você vai procurar para ele botar uma letra aí até legal, ou se possível digitar, para poder ser, você tá naquela correria. Então se você para e pensa, fica com aquela letra aí, às vezes a gente pega, como eu tenho feito muitas ações nesse sentido, às vezes você pega lá e você fica, letra de médico, pega só farmácia que descobre a letra do médico. Quando descobre. Eu fico pouco quando eu vou nas farmácias, tu entende isso aqui? Aí você mora. Então, assim consegue. Consegue. Pô, eu fiquei muito feliz com essa que o senhor falou agora. Mesmo com a justiça amorosa, o juiz olha com outros olhos. Assim, eu sempre falo para as pessoas que elas têm que procurar esgotar as vias administrativas. O que é isso? É ligar pro plano, anotar o protocolo, ligar de novo, se mandar possível. zap, mandar e-mail, mandar sinal de fumaça. Deixar tudo muito robusto às provas. É você mostrar que antes de você bater na porta do juiz, você tentou. Todos os meios. Você tentou, entendeu? Você procurou meio. Tem até nesses casos, às vezes eu falo pra pessoa, dependendo, às vezes quando é muito urgente a gente pula essa fase. Mas quando o caso é um pouco... precisa da cirurgia, mas tá um troço mais... Um apêndice, você não pode esperar muito tempo. Mas tem algumas coisas que dá para esperar mais um pouquinho. Eu sugiro que a pessoa procure o assistente social do hospital. Também? Do hospital. E peça que o próprio assistente social envie o laudo para o plano, explicando a necessidade daquela intervenção. Que é um outro meio também, como o senhor falou, de esgotar todos os meios. Isso aí. Eu dou essa É possível de uma vez enviado pelo assistente social o plano liberar? Sim, acontece às vezes de liberar. Mas, assim, o plano é uma empresa, né? O cara não é você não trata ali com o dono, não é o... Vitor, tô te contratando para você ser meu plano de saúde. E aí deu um problema, você senta lá, Vitor, tô com isso, tô com aquilo. O plano é uma corporação, né? Um gigante... muitos recursos, muita gente são acionistas, às vezes mercado aberto, né? E eu fico pensando o seguinte... É você contra um gigante. É frio, o cara ele quer olhar lá no balanço daqui a 3 meses quanto que ele lucrou. Ele não tá preocupado se o PC, se o Vitor... Vai morrer ou não vai? Agora falar em morrer ou não. Tá na emergência, aconteceu uma situação dessa. O hospital botou o cara para fora. Tá na guerra ali. Botou hoje. O cara morreu amanhã por não ter recebido. Como é que faz? Então. Dá para se entrar e... Eu advogo já há 20 anos, já fiz milhares de ações aí contra plano de saúde, contra hospitais, médico, diversas. Eu, de verdade, nunca vi um caso desse. Assim, do hospital colocar para fora. O senhor sempre teve êxito nas suas... Sim. Com os seus clientes? O que a gente já viu na prática muito é o próprio hospital, o plano lá estava cancelado, depois eles atenderam na emergência, depois é que viram que o plano estava cancelado, que a pessoa... Então o próprio hospital procurou meios de fazer uma transferência daquela pessoa para a rede pública. Porque tem essa situação e para não deixar o paciente morrer. Isso aí. Porque se tirar o cara daquela situação que ele está ali, ele vai morrer.
Imagina uma pessoa entubada, como é que faz? E aí? Não, aí chega na enfermaria lá no CTI, tira o tubo tira o tubo e manda o cara não sei pra onde. Não tem Mas como. por que não? Porque aqui no plano... Não tem como fazer isso. Então o cara vai lá, até através do próprio assistente social do hospital. Aí entra o assistente social. Aí ele vai, procura na rede pública, fala, a gente está com uma pessoa aqui. A rede pública não dá muita atenção. Ah, é? Tipo assim, segura esse... Isso aí. Ah, tá. Mas acaba que lá na frente transfere. Eu tive um caso foi no caso, 2 casos na pandemia, que o plano da pessoa não é que era carência, não. Era o estilo de plano contratado realmente só dava direito de internação até 12 horas. Até 12 horas. E a pessoa pegou o Covid, entrou na rede particular, e a rede particular falou, ó, passou 12 horas, aí eu entrei com ação, entendeu? Naquele momento, os hospitais estavam todos abarrotados, não tinha vaga nem no público, nem no privado, aquela confusão, e eu consegui uma liminar, e eu acho que eu fui bem coerente no que eu pedi ali no processo. Eu pedi para que ele fosse mantido, a pessoa fosse mantida na internação, naquele hospital particular, uma vez que ela já estava ali, e que o custo, uma vez que não tinha vaga na rede pública, fosse arcado pelo Estado. Ah, tá. Nos autos foi bem inteligente a sua... Entendeu? Porque Entendi. assim, se ela realmente tem um contrato que é até 12 horas, eu vou respeitar o O contrato. senhor botou esse peso nas costas do Estado. Isso aí. Ela está aqui porque vocês deveriam fazer... Ou você consegue uma vaga pra mim aí, que ela mantenha ela viva, ou vocês arquem com o pagamento Um ou outro. lá na rede, Caramba, na rede privada. Entendeu? E o juiz deu essa liminar nesse sentido, deu a liminar. E Esse recurso quem pede, esse sou eu que prepara, né? Isso aí. E aí, por exemplo, se você me perguntar assim, e o Estado pagou? Eu não sei, só sei que o meu cliente não pagou. Não, tudo bem, quem pagou Aí, não se interessa. depois eles entraram com a ação para cobrar do Estado, Quer que briguem eles, né? Aí, o meu cliente foi tratado. Isso aconteceu em 2 situações durante a pandemia. Ah, que bacana. Agora, doutor, no caso, nós estamos falando de plano, de carência, enfim. O cara vai ter um plano maravilhoso aqui, paga, tem, sei lá, 15 anos. Viajou para um outro país, ficou doente lá. Como é que faz, hein? Então, aí nesse caso não tem cobertura. Não Tem cobertura. A Mas tem algum plano que tenha cobertura? Então, geralmente quando isso acontece é seguro viagem. Aí você faz o seguro lá o seguro viagem dá condição para o cara ter essa cobertura lá? Eu sempre falo para as pessoas que esse é um hábito que a gente não tem. seguro viagem, sim. Entendeu? É? E eu vou falar para você, ele é tão baratinho, eu costumo. Vale muito a pena. Eu vou falar para você, eu costumo fazer esse seguro. Eu quando programo minha viagem de família, até que seja de carro. Eu saindo daqui para ir para outros estados aqui, porque tem o plano de saúde, tem uns que é nacional, tem cobertura no Brasil inteiro, e tem outros que é só regional. No estado. A pessoa, ou quando você contrata só para o teu estado. Tem sempre que observar isso. O meu plano ele abrange todo o estado. Só que eu falo que o seguro viagem ele vai além disso, né? Porque, por exemplo, aconteceu um acidente, uma morte, tem até translado do corpo. E o valor é tão baratinho. É tão baratinho. É valor de plano funeral? Não é muito barato. Você 12, tipo assim, 13. por exemplo, eu fiz uma viagem Dependendo da qual você eu fui vai. para Santa Catarina de carro. Aí eu calculei os dias que eu ia. Eu ia sair de casa tal dia, ia voltar tal dia. Eram 15 dias de viagem. Eu fiz aquele cálculo daquele seguro para aqueles 15 dias. Deu para minha família toda deu R$90. Baratinho, né? R$90 aqueles dias. Mas você não pode deixar aquilo fixo, não? Não pode ser fixo? É só pra viagem. Não, só para viagem, eu seguro viagem. E ali Porque o plano não aceita, naquele caminho, se acontecesse alguma coisa, um acidente, eu tava coberto. Entendeu? Inclusive para internação diária. E quando você volta, que cumpre os 15 dias? Acabou. Acabou. Era só pro período. É só pro Porque você período. tem que colocar até pra onde você tá indo. É isso aí. Ah, é? É. Caramba, que legal, hein? É bem interessante. Agora, esse tempo, qual o tempo? O cara tá lá no CTI. Fabiano tá lá no CTI. Tá? Só um exemplo, tá, Fabiano? Pode ser? Tá. E ele tá lá.
vai operar pente, sei lá, seu braço. Não tira. Peraí, Fabiana, segura um pouquinho. Eu vou dar a entrada. Quantas horas, quantos dias para o juiz liberar isso aí? Demora muito. Geralmente tem juiz que você dá a entrada já de manhã, às vezes até de madrugada. Você dá a entrada com 1h30, 2 horas, você já tem uma decisão. Caramba! É rápido. Digamos que ele indeferiu. Não. E aí, você entra de novo? Aí você recorre. Aí vai pro tribunal, você vai procurar um Meu amigo, porque o paciente está aqui. Mas geralmente... É muito difícil. Assim, foi o que eu falei, se você tiver documentado... Então a dica é essa. O senhor falou aí sobre usar todos os meios para quando chegar no juiz... Doutor, meu cliente usou todos os meios. Ó, excelência, você chegou no hospital 10 da manhã, já foi diagnosticado, tá lá, tem que fazer a cirurgia, o plano não tá autorizando. Ó, já liguei pro plano, protocolo tal, falei com fulano de tal, mandei um e-mail tal, e até já é meio-dia e eu não tenho resposta. Aí procurei o advogado aqui, ou foi pro plantão, ou foi pra defensoria pública, deu a entrada, despachou, o juiz, estando tudo documentado, não demora. Aí o juiz já manda um comunicado pro plano, autoriza aí o tratamento de saúde sob pena de multa, às vezes de 10, de 20, de 30 mil reais. Por mês ou por dia? Dependendo do caso, eu peço até a multa por hora. Por hora? Por hora. Isso é terror mesmo pro cara. Eu já tive casos, o juiz deferia uma multa de 3 mil reais por hora de descumprimento. Ah, tá. Ou seja... Saiu que hora? Digamos, dá uma hora. Saiu o mandado lá às 15 horas pro plano. Já vai o oficial de justiça de plantão, vai lá entregar pro plano. Ah, pro plano. Fala assim, ó, você tem que cumprir imediato, sob pena de cada hora, você tem até 3 horas para autorizar esse negócio. Passou das 3 horas, a cada hora que passar você vai pagar uma multa de 3 mil. Não, cara, daqui a pouco é melhor tratar do paciente. Isso aí. Porque daqui 5 horas é o preço que... É isso aí. Ah, tá legal. 10 horas e mais 1 minuto. Se eu ficasse quente, ficar perguntando um monte de coisa para deixar todos os nossos telespectadores bem informados. Como é que faz? Contratar. Não deixe. Não fica achando que o YouTube vai te ajudar. Que aquele colega do colega que conseguiu resolver sozinho e lucrou, sabe o lucrou não pagar os honorários de advogado? Ele não lucrou nada, amor. Ele só se enganou, porque ele tá achando que ele ganhou tudo, que ele acertou na Mega Sena, ele não acertou nada. Porque ele só conseguiu o que a mão dele alcançava sem um profissional por trás. Então não cai nessa, não cai nessa. Ah, mas é porque é fácil falar, mas eu não tenho dinheiro para começar. Vai começar. Quem sabe ele não consegue liberar para você. Não tem isso. Você às vezes paga só a consulta e você deixa para fazer todo o pagamento quando você ganha a causa. Justamente. Né? Então, assim, cada caso é um caso, tô falando que isso é regra, mas você deveria procurar antes para você receber tudo que você tem direito, que só um profissional sabe. Pode procurar o advogado, meios, pode procurar a defensoria pública. Também é mais demorado. Mas vai conseguir também. E tem cidade, a gente está falando pro Brasil todo, tem cidades que nem tem defensoria pública. Não tem. E é difícil você ter até advogado. Mas tem o Ministério Público, você pode procurar. Aí não fica mais difícil? Fica mais. Demora um pouco mais. Mas se resolve. Mas vai resolver. Uma hora vai. Vai resolver. Então, fica aqui. Já te falei Fica várias a dica. vezes. Fica a dica. A Fabiana aqui já veio sorrindo. Vocês lembram de alguns programas que vê todo dia? Porque ganhou na justiça. Aí já foi botar outra coisa. Eu daqui a pouco estarei rindo mais do que eu já sorrio normalmente, que eu também já estou na justiça e por aí vai, entendeu? Você vai. A gente não pode colocar o telefone dele aqui por conta da OAB. Então você vai entrar aqui nesse quadradinho, vai colocar o seu celular, já vai cair na Fabiana que, ó, vai te responder aqui, te passar o zap, doutor Vitor Mazei, você vai entrar. O doutor Vitor é um dos advogados da nossa igreja. E, como disse o pastor, ele é muito fera. O pastor já me atesta, ele fala, esse cara é bom. Então, chama... Você fica até tímido, fica até vermelho. É apenas... Ele chama mesmo. Chama o doutor Vitor Mazei, tá bom?